Então, esse módulo, que é o módulo um, ele trata da gestão de clubes de excelência, tá? Nós vamos falar sobre a- esse módulo com o seguinte objetivo: disponibilizar aos dirigentes de clubes uma visão geral da gestão de clubes sob o enfoque da estrutura organizacional, da gestão administrativa, de serviços e da participação leonística. O conteúdo programático que nós vamos verificar hoje: liderança, a estrutura da GAT no clube, o estatuto, a gestão em um Lions Clube, o concurso de excelência do Distrito LB4. Muito bem. Eu trago essa frase aqui, que ela foi uma frase escrita por Sid Scruggs, que foi o nosso presidente internacional. Ele, quando diretor ainda, ele escreveu essa frase, Lions, love individuals offering needed service. Por favor, companheiros, vamos desligar os áudios. E essa frase significa pessoas cheias de amor oferecendo os serviços necessários. Então, é bem isso que a gente faz nos nossos clubes. E nós, leões, somos essas pessoas cheias de amor para oferecer serviços necessários à nossa comunidade. Dirigir um clube é algo inusitado para muitas pessoas. E é um grande laboratório de aprendizado, tanto para quem dirige quanto para quem é dirigido. E Henry Ford, ele escreveu uma frase lá no passado, que essa frase ela é muito atual, principalmente quando a gente fala em trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Estarmos juntos é um começo, permanecermos juntos é um progresso, e trabalharmos juntos é um sucesso. Então, é impossível um clube obter o sucesso ao final do seu ano leonístico se ele não, desde o começo, ele não estiver unido, estiver coeso nos objetivos pelos quais ele se propôs a assumir este ano leonístico. Então, precisamos estar juntos, continuar juntos, trabalhar juntos para então, sim, ao final, comemorarmos e celebrarmos o sucesso. Ok, eu trago aqui um conceito de liderança que eu gosto muito e que ele se complementa com um outro bem simplesinho, que é do Conde. E ele diz o seguinte: líder é aquele que estabelece direção ao trabalho de um grupo de pessoas, obtendo o compromisso delas de seguir essa direção, motivando os associados a alcançar os resultados de tal direcionamento. Isto é algo que os associados não poderiam fazer por si mesmos. Então, se a gente não tivesse uma pessoa para dirigir este grupo de pessoas, poderia virar uma bagunça, cada um fazendo o que bem entendesse, cada um fazendo o que bem quisesse. E a liderança, nesse ponto, esse líder é essa pessoa, e no caso, no nosso clube, os dirigentes de um clube são essas lideranças que vão apontar o caminho para o qual nós vamos caminhar e concretizar os objetivos, que esses objetivos, eles não são dessas lideranças, mas são os objetivos dos clubes. E aí eu finalizo com esse aqui, que eu acho ele muito claro, bem objetivo. A liderança significa mobilizar as ações e os esforços de todos para alcançar os objetivos comuns. Então, esse grupo de líderes, dirigentes de clubes, vão, junto com todos os demais associados, mobilizar todas as ações e todos os esforços para que os objetivos, que foram definidos sejam alcançados e, ao final
ano leonístico seja celebrado. Alguém tem alguma outra definição que julgue ser também. a mais clara? Hã? Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Eu só estou vendo a minha tela aqui. Então, qualquer coisa, quando eu parar aqui, eu vou buscar. A liderança tem um ambiente corporativo desafiador. O Wilson está aí na sala? Gente, tem alguém com o áudio ligado? É impossível, eu não consigo falar, porque está dando ruído aqui comigo. Estava Por aberto favor. só o áudio da Elaine e Cristina, os demais são todos fechados. E tinha Priscila também, estava aberto. Ok, vamos lá. Desculpe, gente, mas é que o negócio aqui é sensível e aí eu termino ficando sem. Então, no ambiente corporativo dentro do clube, a equipe ela precisa confiar no seu líder. E essa confiança, ela realmente é o grande diferencial tanto para engajar as pessoas, as equipes de trabalho do clube, como também, dependendo dela, de perder talentos. Então, o ambiente de um clube, eu diria que é um ambiente corporativo desafiador. E a primeira coisa que precisa de existir é a confiança no líder. E o líder deve se apresentar e ter pelo menos essas 5 práticas essenciais. E essas 5 práticas agora, ela foi apresentada por Robert Siegel, da Stanford University, que são práticas essenciais de uma tese de doutorado dele, recém-apresentada, e que é de extrema importância e ela é contextualizada com o que a gente já vem falando. Por incrível que pareça, a primeira prática é cumprir o que se promete, principalmente em horários de reunião, pontualidade, agenda, pauta, os compromissos, e sendo ele o primeiro a chegar. Então, a gente tem percebido aí no decorrer dos anos de convivência com o distrito que essa questão de cumprir horário, de pontualidade, de reuniões, elas precisam ter a regularidade de acontecer, porque se o presidente não cumpre com aquilo que é pactuado com o clube, ele pode gerar uma certa desmotivação, né? A gente tem histórico de clubes que regularmente se reunia num dia da semana e que, de repente, entrou um novo presidente e passou a reunir um dia na quarta, outro dia na segunda, outro dia na sexta, outro dia na terça. Então, isso gera uma fonte de geração de insatisfação e de desmotivação. Então, aos líderes compete, então, essa primeira prática essencial aí. E a outra prática é reconhecer os próprios erros. Admitir decisões erradas não é sinal de fracasso, é um sinal de maturidade, é uma forma poderosa de humanizar a liderança e de reforçar o compromisso com o aprendizado constante. Olha, eu tomei essa decisão, mas eu pensei bem
e eu acho que a gente tem que rever isso, vamos rever todos juntos. Então, não é imaginar, eu falei isso e agora eu não vou voltar atrás, senão vão achar que eu sou fraco, que eu sou estou errado. Não. Reconhecer os seus próprios erros é admitir e demonstrar sinal de maturidade. E é uma forma poderosa de você humanizar a sua liderança. Então, não tenha medo. Se tomar uma decisão é, errada, não tenha medo de voltar atrás. Afinal de contas, você é quem está no leme do barco, tá? E se você demonstrar essa insegurança, é, as pessoas que estão ali sobre a sua liderança poderão perceber isso e começar a não confiar. Não fuja de conversas difíceis. Poucos gestores gostam de dar e receber feedback. Esteja aberto ao feedback. Evitar conversas difíceis deteriora a confiança e as relações interpessoais na equipe. Seja direto, sem ser agressivo. Aqui, a gente vê que tem pessoas que gostam de terceirizar essas conversas difíceis porque não quer ir para o enfrentamento. Tem certas situações que têm que ser conversadas, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é de dar e receber feedback. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de receber e muitas que têm dificuldade de dar. Então, aí, as conversas difíceis que não são resolvidas, elas ficam em um vácuo e elas podem, e muitas das vezes comprometem os relacionamentos dentro dos clubes, tá? Então, precisamos estar aberto a esse feedback. A gente, numa próxima reunião dessas daí, nós vamos pedir alguém para falar sobre feedback especificamente, porque é algo extremamente importante para a gente evitar essas conversas no vácuo e trazer certos dissabores dentro da equipe. Interesse-se genuinamente pelas pessoas. Um elogio sincero ou uma conversa informal ajuda a criar conexões reais. Demonstrar interesse pela vida dos membros da equipe é um diferencial competitivo na liderança. Lidere com empatia, se coloque no lugar do outro, além do cargo ou do nome. Então, eu não vou tratar bem fulano só porque ele é o presidente de divisão, mas eu vou tratar bem fulano porque ele é uma pessoa que neste ano está liderando a divisão. E quem é essa pessoa? É o que ela faz, como que ela vive. Então, no nosso clube, a gente também tem que ser assim com as pessoas que fazem parte do nosso clube. Eu já escutei em algumas reuniões de clubes aí que a gente vê, assim, quem que é? É aquela que tem um cabelinho assim, curtinho, loirinha. Então, assim, tem nome, as pessoas têm nome. Então, se é do seu clube, então, é muito importante, é extremamente elogiável que você trate os seus companheiros pelo nome, que você saiba quem é o companheiro, porque nós dizemos que Lions é uma família, a nossa família. É, mas na nossa família, a gente não trata os nossos parentes por aquela branquinha, aquela que é alta, bem altona. Não é assim que a gente trata, né? Então, a gente trata pelo nome e a gente procura saber quem que são os nossos companheiros. Demonstrar interesse pelos companheiros. E aí, na próxima nossa apresentação, nós vamos falar de como é que a gente pode fazer para a gente poder manter esse interesse pelo outro de forma educada e gentil.
Esteja verdadeiramente presente. Demonstre às pessoas que você se importa com as mesmas. Mantenha contato constante, esteja presente de fato. Não faça anotações ou no celular enquanto o seu interlocutor estiver falando ou expressando algo. Então, o companheiro está colocando um problema na reunião, ou ele está na jaula aberta, ele está fazendo uma apresentação de um pedido, um desejo, uma solicitação que recebeu, ou os dirigentes estão ali escrevendo, ou quem está do lado não está ouvindo, não sabe o que o companheiro está falando, é, dá essa impressão que o companheiro está na reunião falando é, para os cotovelos, está falando para as paredes, né? Então, é preciso que a gente esteja verdadeiramente presente. A reunião é presencial, a gente tem que estar lá, de corpo e alma, e participando de corpo e alma também na reunião, né? Sabendo o que efetivamente está acontecendo. Bom, até aqui tudo bem? Lembrando que o material todo vai ser colocado no chat depois, conforme vem sendo colocado na semana passada, tá? Então vamos lá. Chegamos aqui agora na estrutura padrão de clube, ou estrutura de clube padrão. Esta aqui é uma proposta apresentada por Lines Internacional. E aqui vocês devem estar percebendo que bem embaixo tem uma, uma faixa azul com uma seta apontando para essa estrutura, e ali está escrito Assembleia do Clube. Por quê? Quem valida toda essa estrutura aqui é a Assembleia do Clube. E alguns alguns clubes não têm exatamente essa estrutura definida dessa forma nos seus estatutos. Está errado? Não. Mas tem alguns cargos que estão contemplados no estatuto do seu clube e que você precisa de respeitá-lo na hora, principalmente, de ir registrar a ata de eleição da diretoria do clube. Então, vamos lá. Essa é a proposta apresentada por Lions, de uma diretoria, né? Dirigentes do clube. Então, aqui está todos os dirigentes de clubes. Então, começando pelo presidente, tá? Considerando o ex-presidente imediato, Lions Internacional considera o ex-presidente imediato do clube como o coordenador de LCIF, o segundo vice-presidente, o primeiro vice, o secretário, o tesoureiro, o assessor de marketing, e aqui no assessor de marketing está para ele trabalhar especificamente com o presidente do clube, com o primeiro vice, que vai atuar com o assessor de liderança do clube, pode ser ele, pode ser um outro companheiro, mas que vai trabalhar direto com ele, o assessor do quadro associativo e o assessor de serviços. Então, aqui está a GAT, né, a equipe global de ação no clube, tá? E tem comitês permanentes e comitês que são variáveis de clube para clube. Comitê de Estatutos e Regulamentos, Comitê de Tecnologia da Informação, se tiver, não são todos os clubes que têm isso. Comitê normalmente usufrui de um talento e de um conhecimento especialista de companheiros, um comitê de finanças, um comitê de marketing, um comitê de liderança, que está sob a liderança do primeiro vice-presidente, o comitê do quadro associativo, que está
sob a coordenação do assessor do quadro associativo, que é o antigo diretor de associados, e o comitê de serviços, que está ligado diretamente com o assessor de serviços de clube, e que esses daqui constituem, então, a GAT no clube, tá? E quem dá o suporte todo para esta estrutura é a Assembleia do Clube. Então, mesmo que tenha toda essa estrutura aqui, aqui apresenta também ainda o diretor social, o diretor animador. Lions considera hoje isso como opcional, mas nos estatutos de quase todos os clubes, esse diretor, ele é presente lá na diretoria e ele não é opcional, né? E aqui, então, é, a importância do associado. Eu fiz esse destaque aqui porque nada pode ser decidido por essa estrutura que a Assembleia de Associado não referenda, né? Então, a gente precisa de fazer as coisas, estabelecer um nível de confiança, de camaradagem, é, dentro dos clubes, porque os associados que estão aqui é que vão dar o referendo para todas as ações, para o plano de trabalho proposto para o ano leonístico que se inicia. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui nessa estrutura? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho, Rose. Quem é? Cristina. Cristina de Sapezal. Tá. Oi, Cris. Então, Rose, eu queria saber certinho, esse comitê, é, essas pessoas que vão, né, trabalhar comigo, tipo tesoureiro, secretário, né, assessor de marketing, eles é que vão montar o comitê e, assim, tem uma quantidade de pessoas ou eles vão definir mais ou menos umas duas ou três pessoas? Não, seria ideal você colocar, você montar. No nosso clube, a gente não dá um nome de comitê, mas a gente põe comissões, né? Comissões de atividades, entendeu? E o presidente vai lá e coloca as pessoas para participar dessa comissão. Agora, como nós temos há 14 anos a elaboração do plano de trabalho feito pelo clube todo, num evento chamado Meu Clube Minha Família, quando a gente coloca as atividades ali que são inerentes às comissões, o próprio grupo junto ali já fala, pode me pôr nessa comissão, eu vou nessa comissão, entendeu? Então, a gente já sai de lá dessa reunião de planejamento com essas comissões prontas. Não, isso é Tá? bom. E aqui a gente costumava fazer comissões para cada evento que a gente ia fazer, a gente separava as comissões, entendeu? Uhum. E assim fica melhor até, né? Comissão de serviço, comissão do quadro Isso, associativo, que vai trabalhar junto com o primeiro, o outro que vai trabalhar com o presidente, né? sim, sim, mais organizado. Isso, Obrigada. ok. Então, seguindo, vamos lá. Estatutos e regulamentos do clube. Lions Internacional tem definido, todo ano ele edita o estatuto e regulamento de clube padrão, tá? O último que tem no sistema é de 24, 25, mas a gente tem que estar atento a algumas, algumas legislações, principalmente brasileira, né? Então, tem clubes aí que está com um estatuto antigo, que não se atualiza. Companheira, Então, é importante olhar, verificar se o seu estatuto está adaptado para a legislação brasileira, principalmente com o Código Civil, que teve alteração em 2015. 12 a 15, né? Então, é preciso fazer essa.
essa revisão. E o estatuto é o documento que irá nortear todas as atividades e ações dos clubes. Então, Companheira é Maria por ali. Rosilene, Oi, tem uma pergunta no chat para você sobre os comitês que você acabou de falar aí, tá? pode falar para mim, mano, que Ah, eu não estou o, A- acessando o chat. o Alistair Magno de Campo Novo, ele Eu quer saber respondi. sobre... Hã? Ah, você respondeu no privado? Beleza, fechou. Ok. Todas as ações que o clube toma com relação à eleição, com relação a delegados, com relação ao número, a diretoria, os cargos da diretoria, as funções, o que que faz, como que entra, como que não entra, é, toda essa regulamentação, esse documento chamado estatuto, é que vai nortear as atividades e ações do clube. Isso favorece bastante, porque deve ser aprovado pela Assembleia do clube, pode ser por uma proposição da diretoria, mas sempre com a aprovação da Assembleia. Fez isso, apresentou na reunião, aí sim a Comissão de Estatuto e Regulamento vai tomar todas as medidas para registrar esse estatuto. A gente sabe que tem vários clubes que não têm estatuto registrado, né? Então, é importante que a gente tenha esse estatuto atualizado e registrado. Agora, a gente está com o registro do novo estatuto do distrito. Tem algumas situações lá nesse estatuto que os clubes deverão incluir no seu estatuto, né? Por quê? Quando não está previsto no estatuto do clube, e se der algum conflito e for necessário a resolução, vai ter que ser baseado no do distrito, tá? Se no distrito não tem nada contemplado naquele sentido, vai para a Lines Internacional. Então, vamos buscando, é como se a gente estivesse indo para as instâncias superiores, entendeu? E assim o estatuto também é a importância do estatuto e dos regulamentos do clube, tá? Então, quem não tem, o clube que não tem estatuto, ou que tem e não está registrado, ou que tem, está registrado, mas não está atualizado, vamos atualizar, vamos ver o que está aí, porque tem muitas coisas que acontecem e que muitas das vezes dá problema, gera conflito, porque está ou não está escrito, se está escrito de uma forma que não é mais o cenário atual, é, e pode ser motivos de aborrecimento, né? Lá no regulamento do estatuto deve ter uma abordagem sobre quadro associativo, eleições e preenchimento de vagas, deveres dos dirigentes, da diretoria internacional, quem que pode concorrer, né? Lá tem tudo isso, comitês, reuniões de diretoria, ordinária, extraordinária, aniversário de clube, visita de DG, taxas e cotas, administração de núcleos, se houver, diversos, no ano leonístico, a política partidária que não pode ser aplicada e nem utilizada dentro dos clubes, benefícios pessoais, remuneração, solicitação de fundos. Então, e isso aqui tudo, a gente, nesse item diversos aqui, o nosso estatuto agora do distrito está trazendo tópicos falando a respeito disso aqui, tá? Para evitar exatamente problemas é, futuros e procedimentos de disputas de clube e as emendas aos estatutos, tá? Até aqui tudo bem? Todos vocês receberam uma cópia da proposta de revisão do estatuto. Todos os clubes receberam, os presidentes de clubes atuais receberam uma cópia lá antes da convenção, logo depois de Primavera do Leste.
Então, vocês vão observar lá que tudo isso aqui está contemplado lá e analisar o que é que vocês deverão contemplar no de vocês. Gestão de clube. Agora nós vamos entrar propriamente na gestão. Nós falamos de liderança logo no começo, nós falamos de liderança logo no começo, e agora a gente vai falar da gestão, e aí o conceito que a gente tem de gestão de clube é que refere-se a um conjunto de ações relacionadas ao estilo de liderança, às relações interpessoais, ao sistema de reconhecimento do trabalho individual e do clube, ao clima do grupo e ao crescimento administrativo, financeiro e prestação de serviços do clube. Então, tudo que a gente faz dentro de um clube é a gestão do clube, né? É desde o momento de quem está à frente, quem está liderando, quem está coordenando, quem está conduzindo, o cuidado com as relações entre os associados, como é que nós vamos reconhecer, tudo isso faz parte da gestão. E isso não dá para a gente administrar só assim, não, eu vou ser presidente e eu dia 1º de julho eu começo, né? Precisa todo um preparo, precisa toda uma organização para a gente poder fazer isso de uma forma organizada, disciplinada e bem conduzida, para a gente conseguir os resultados que pretendemos ao final do nosso ano. Em Lions, a gestão de um clube ela está relacionada e fundamentada em 3 pilares ou 3 categorias. E essas 3 categorias, elas estão contempladas no concurso de excelência de clube do nosso distrito e também no prêmio de clube de excelência de Lions Internacional, né? Aqui mais a curiosidade, por que esse prêmio de clube de excelência de Lions Internacional, ele com esse formato que está agora, ele é novo, ele tem aí 7, 8 anos, caminhando para 8 anos. E o concurso de excelência de clubes do Distrito LB4, ele tem 26 anos, ele está caminhando para 26 anos, ele tem 25 anos. Então, e ele já era estruturado neste pilar, nesses 3 pilares. E uma coisa boa é essa daí, que esses pilares, eles estão coincidentes e colidentes com o que Lions Internacional hoje tem no Prêmio de Excelência de Clubes, que é o administrativo, os serviços, as atividades leonísticas e o marketing, né? Que nós também cuidamos do marketing. E nesse desenvolvimento da gestão, sob o enfoque da administração, nós temos, então, aí que ter o estatuto atualizado do clube, o orçamento e balancete com pagamentos de taxas, né? Como é que nós vamos fazer a gestão do nosso clube? Com o que nós vamos fazer isso? A gente tem taxas, a gente tem mensalidade, como é que vai ser, quanto que será, o que que nós temos que pagar, o que que nós temos de despesa, o que que nós temos de receita, o pagamento das taxas do distrito, quanto que nós temos que pagar para o distrito, quanto que temos que pagar para a Lais Internacional, quais são as categorias que nós temos dentro do nosso clube, e de acordo com essa categoria vai ser o valor correspondente de pagamento, de acordo com o que está na proposta de Lines Internacional, e o companheiro Jamil apresentou e o companheiro Wilson anexou aquele folder que tem as categorias de associado e o pagamento das taxas, os valores de pagamento de taxa respectivo. Aí nós temos um calendário de atividade, todo clube tem que ter o seu calendário de atividade.
e prestar bem atenção para esse calendário de atividade não coincidir com o calendário de atividade do distrito, porque muitos clubes, o governador envia o relatório, a agenda de visita aos clubes. É, isso não acontece uma única vez, não, gente. Isso acontece muito mais do que vocês possam imaginar. O governador vai fazer a visita do clube ao clube e o clube não pode receber o governador porque ele está com uma atividade de serviço ou e não posso te receber porque nós estamos com uma atividade de serviço ou estamos com uma promoção, né? Então, isso complica. E por que que é importante ter esse calendário antes do governador? Por que que o governador apresenta lá já na convenção? Olha, a convenção vai ser tal época, a primeira RCD vai ser tanta, a segunda vai ser tanta, a terceira vai ser virtual, a quarta vai ser quarta com a convenção junto, que é exatamente para os clubes se programarem para participar desses eventos. Esses eventos, eles são tão importantes que no concurso de eficiência e excelência de Lies Internacional, a diretoria tem que colocar a participação nesses eventos. Então, é você olhar o documento que chega da governadoria com os olhos e apresentar na hora que estiver fazendo o plano de trabalho junto com o seu clube, para atentar para esses eventos governadora, sua agenda de visita, o presidente de divisão passa a agenda de visita e fazer um pacto, arrumar a programação, o seu calendário, de forma que você respeite também esse calendário, de se colocar ali, né, o clube se colocar no lugar da governadora, porque muitas das vezes ela vai visitar uma divisão e ela vai lá e vai visitar X clube da divisão. De repente, ela não vai conseguir fazer nenhum porque o clube não posso receber, eu estou fazendo uma atividade, uma campanha de serviço ou uma campanha de arrecadação de fundo. E a governadora não visita o clube, e aí ela vai ter que voltar, é mais custo. Então, a importância do calendário, porque tudo eu acho que a gente precisa entender por que que é importante a gente fazer esse calendário. É importante para ter participação dos associados, para você não queimar nenhum evento que o clube tenha que participar. As comissões de serviços e administrativa, é importante que você tenha essas comissões de serviços e administrativas, ou as que são permanentes, definir data e horário das reuniões, extremamente importante definir data e horário da reunião. Eu disse lá no início, precisa de saber que eu preciso saber que toda terça-feira eu faço toda a programação do mundo, mas terça, primeira e terceira terça-feira do mês, eu sei que eu tenho compromisso com o meu clube às 20 horas. E se chegar alguém na minha casa e falar, ó, posso te receber até às 19 horas. Depois eu vou ter que ir para uma reunião. Então, assim, é, isso aí você termina comprometendo o engajamento dos associados para aquele dia. Agora, imagina, você marca a reunião, vem aí anos e anos, todo o clube se reunindo sempre a segunda-feira, e de repente chega um presidente que fala, eu não posso marcar o dia da reunião, porque eu não tenho essa disponibilidade, eu tenho que marcar de acordo com o meu horário. Será que isso vai dar certo? Né? Então, ter uma relação de associados atualizada, para não estar pagando por quem não está, fazer os reportes em dia, tá? Reportar as atividades, nominata do clube para os associados. Então, hoje nós temos nominata
digital e nominata impressa, porque tem alguns companheiros que pegaram a nominata digital e mandou imprimir, porque gosta de pegar o papel e ir marcando ali as coisas. Então, cada clube vai se adaptar, mas é importante que tenha isso aí, porque os associados vão ver quem são efetivamente os associados do clube, né? E o plano de trabalho para o ano, que é o plano de ação. Nós vamos mandar uma proposta do plano de ação, sugestão para todos os clubes que participaram da pesquisa. Vão receber o seu relatório e uma proposta do plano de ação. Então, ali a roda está pronta e está de acordo com os quadrantes lá do Prêmio de Excelência de Lais Internacional e do nosso também. Então, não tem que inventar a roda, o negócio está ali pronto, é só colocar os números e as informações que são inerentes aos processos que os clubes têm, né? E também ter atividade para arrecadação de fundo. Como é que o clube vai realizar os serviços através de quê? Com qual subsídio, com qual dinheiro, com qual fundo? Então, também colocar quais são as atividades. Seminários de orientação para novos associados, isso aqui é mandatório hoje, tanto em Lais Internacional quanto no nosso distrito. Desenvolvimento da gestão baseada no serviço. Então, um plano de ação das atividades de serviço, com as causas de enfoque. Está faltando aqui o E, agora que eu vi. As comissões envolvidas, quantidades de companheiros envolvidos nas ações, tempo de duração dessas atividades, resultados alcançados, número de pessoas beneficiadas, né? Ter sempre ali presente as parcerias efetivadas com documento de formalização. Toda atividade deve ser registrada com fotos e dados estatísticos, É do Wi-Fi? Sim, pode ser. informada e reportada no portal de Lion, né? Heraldo falou isso aqui na parte de serviço. Desenvolvimento da gestão, participação leonística e marketing. Um plano de ação com as atividades inerentes a seminários de motivação, instruções leonísticas, treinamentos diversos aos associados, reuniões de companheirismo. Aqui pode ser um quadro de instruções leonísticas no decorrer do ano leonístico, quais serão as instruções, reuniões de companheirismo, participação em reuniões do comitê consultivo da divisão, isso é mandatório. Todos os dirigentes de clubes devem e são convocados a participar das reuniões do comitê consultivo da divisão, né? Então, independente, não, mas eu já fui presidente, eu estou sendo presidente de novo, mas tem que ir, porque o comitê, ele é anual. O comitê consultivo da divisão deste ano que vai começar é do ano 25, 26. Você está no clube, na direção do clube, você é um membro do comitê consultivo deste ano. Então, você tem que participar. E participando, você vai ter que informar lá que você participou dessa reunião para que o seu clube seja considerado de excelência. Participação em reunião do Conselho Distrital, também está lá no no prêmio, visitas interclubes, se fez a visita, foi na posse de nova diretoria, foi na visita da governadora, registra também que você teve isso. Mecanismo de comunicação interna, como é que nós vamos nos comunicar no clube? É o grupo de WhatsApp? É pelo e-mail? Nós vamos mandar um briefing no outro dia da reunião que aconteceu, da reunião ordinária, e vamos postar essa síntese na reunião, no grupo do WhatsApp, para todos terem o conhecimento do que aconteceu na reunião anterior. Vai que foi alguém que não participou da reunião,
ele lê o resumo, a síntese da reunião e ele vai saber o que foi tratado, né? Então, e as ações para aumento de associados e fidelização do mesmo. O que é que nosso clube vai fazer para que a gente tenha aumento de associado? A gente vai ter sempre, vai trabalhar sempre com mais tanto positivo. Qual é o número que é líquido que nós vamos trabalhar? Mais dois líquido, mais um líquido, mais três líquido, né? É preciso que isso esteja também no plano de trabalho. Quantos associados, como é que vai ser esses seminários, como que vai acontecer, quantos seminários vão fazer, um, dois por ano, né? E o concurso de excelência de clube do distrito, ainda continuando, as reuniões de companheirismo, participação em reuniões do comitê consultivo da divisão, a participação nas reuniões, as visitas e importante, envolver todos os associados do clube nas atividades de serviço. Eu estou fazendo o tratamento, o relatório dos clubes e eu tenho percebido que há uma insatisfação com relação a todos os associados participar das atividades nas comissões, né? Tem pessoas que coloca que pouquíssimas vezes ou raramente participa de atividade em comissões. Então, isso é uma forma de você envolver, de você engajar, né, as pessoas. Então, e acompanhar o desenvolvimento das atividades das comissões. Está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar na comissão? Tem alguma situação que eu precisa de participar para não ficar alheio à comissão e deixar que o companheiro que está presidindo a comissão de trabalho fique sozinho, né? Ou ele tome as decisões unilaterais sem o envolvimento do presidente. Apresentar o estandarte do clube em todas as atividades. Isso é importante, porque as pessoas vão saber que quem está ali é um Lions Clube. E vão, se não sabe o que é, eles vão procurar saber, né, o que que é. E ao mesmo tempo a gente vai estar mostrando o nosso clube para a comunidade. Apresentar-se com uniforme de serviço nas atividades de serviço, respeitar o calendário de atividades na divisão e no distrito, manter todos os associados informados sobre as atividades e deliberações do clube em reuniões, com aquela síntese, né? Ações para o aumento de associados e fidelização, e avaliar sempre as atividades e agradecer as contribuições dos envolvidos. Então, gente, é prático. O pilar, ele ele esse pilar da gestão do clube, ele é estruturado nesses quatro pilares: serviço administrativo, participação leonística e marketing. Não tem como sair disso. E se você seguir é, esse plano, a gente que está propondo esse plano de ação mestre aí para nortear vocês, não precisa ser nenhum especialista, nenhum doutor em planejamento, que vocês vão fazer uma gestão excelente, né? Então, para finalizar essa minha participação, eu trago aqui uma, uma mensagem final: empodere a sua equipe e deixe um legado de confiança. Então, veja que desde o início, quando eu comecei a falar, eu comecei falando na confiança. E o trabalho da gestão de um clube, ele é baseado na confiança. E você só consegue empoderar o seu clube, a sua diretoria, com esse legado, deixando esse legado de confiança, né? Passando para os demais essa Eu não vou cuidar confiança. de chinelo. Seja um farol de inspiração para os que estão no seu clube. Então, os associados se inspiram no líder que está à frente do clube. Servindo com amor, toda conquista é celebrada com gratidão.
tanto por quem serve quanto por quem é servido, pela diferença que podemos fazer na vida das pessoas. Seja esse farol para brilhar e inspirar o serviço, especialmente no seu clube, na sua divisão e no nosso distrito, né? Com isso, eu venho aqui e pergunto para vocês: eu consegui disponibilizar aos dirigentes do clube, hoje, nesta sessão, uma visão geral da gestão de clube, sob enfoque da estrutura, da gestão administrativa, do serviço e da participação leonística? É, eu vou tentar ver se eu consigo vê-los aqui. Vamos lá. Consegui? Hum? Sim, Sim, Ok, ok. Sim, companheiro. Sim, companheiro. com certeza. Então, aqui eu chego ao final, né? Com o meu boa noite, meu agradecimento a todos vocês, me colocando à disposição para quaisquer dúvidas. E meu telefone está aí. Essa apresentação o Wilson deve colocar também lá no nosso arquivo que está passando para os participantes. Então, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos. Estamos com 82 companheiros na sala, né? Muitíssimo obrigado e, mais uma vez, boa noite e muito obrigada. Salva de palmas para nossa companheira. Obrigada, obrigada, obrigada. E agora, então, nós vamos para o companheiro Evanir Tormes, o nosso humano, né? Companheiro humano. O companheiro humano vai falar sobre o marketing de clube, o assessor de marketing e o marketing de clube. Então, companheiro Evanir é PDG do nosso distrito e atual segundo